Vamos estabelecer contato aqui, aliás, já está com Porto Alegre, Rádio Grenal de Porto Alegre, Luciano Coimbra, o rei da madrugada gaúcha. E eu sempre tô ouvindo e eu fico maltratando o Coimbra lá, que ele tá no ar lá, fazendo o programa ao vivo pela madrugada, aí acordo pra comer um negocinho e tal, de leve. E aí tá lá o Coimbra, eu mando as fotos de um belíssimo pão de queijo pra ele, de pães de queijo pra ele, fazendo vontade, porque aí não tem tão bom quanto aqui. Viu, Coimbra? Bom dia, bem-vindo à Rádio 98. Bom dia, Everton, bom dia, audiência da 98, como é que tá? Eu tô pra te bloquear no WhatsApp há horas, mas é óbvio que não vou fazer isso, porque tá de sacanagem comigo me mandar foto de pão de queijo de Minas, na madrugada e eu no ar, pô, aí tu tá de brincadeira comigo. Luciano, há quanto tempo já que você... Prazer tá aparecendo com vocês aí. Há quanto tempo já que você comanda as madrugadas aí da Rádio Grenal, que pra mim é o melhor projeto de rádio esportiva do mundo, assim? 5 anos e meio que eu já tô no rádio esportivo aqui na Grenal e sempre nas madrugadas aqui do rádio. A madrugada, por vezes, ela é desprezada por muitas emissoras, né? Acreditam que a audiência cai demais, ninguém ouve. Ouve sim, muita gente ouve. Talvez não ouve porque não tem uma programação que seja atrativa, né? E vocês aí têm esse cuidado e é muito legal. Sabe que eu sou um grande fã da Rádio Grenal e propago muito o trabalho que vocês fazem aí, que é realmente muito bem feito. Ô Coimbra, como é que tá caminhando aí essa situação de Edenilson? Nos chegou uma informação aqui ontem de que o Edenilson acabou procurando os homens aí que comandam o Internacional, dizendo, bom, tem um negócio, eu tô interessado em sair. Isso caminhou, ou tá parado? O Edenilson vem mesmo pro Atlético ou não, Coimbra? Pelo lado daqui de Porto Alegre, Everton, a ideia é o seguinte: o Edenilson, a gente tem essa informação de que sim, de que ele tem esse interesse de ir para o Atlético Mineiro. O que tá pegando nessa situação? O Internacional não aceita liberar o Edenilson sem que tenha o pagamento daquela famosa multa contratual. E aí esse aqui está sendo o maior entrave. O Galo paga ou não paga esse dinheiro para o Internacional? Como é que vai se desenrolar essa situação? Pelo lado do Inter aqui, o Edenilson sai se tiver um pagamento. A diretoria do Inter até conversa com o Edenilson para tentar demover ele de aceitar essa proposta do Galo, mas é sabido que as coisas são, como é que eu vou dizer para vocês, tentadoras demais para o Edenilson para atuar nesse meio campo do Atlético Mineiro. Aqui no Internacional, na minha opinião, e aí, tu é um cara que acompanha, claro, os meus comentários, mas na minha opinião ele foi um dos jogadores mais importantes do Internacional nessa última temporada de 2021, junto com o Yuri Alberto e junto com o Tyson. Eu colocaria o Daniel como sendo um quarto jogador que para mim foram os pilares do Internacional da temporada de 2021, e o Edenilson tá dentro desse rol aí de que seriam peças importantes para a manutenção do Internacional, brigando por competições nessa temporada de 2022. CJ para mim... Prossiga. Fala. O que para mim me deixou uma pulga atrás da orelha, Ever? A chegada do Nicão aqui no Internacional. Porque eles não são jogadores de mesma função. O Edenilson, por exemplo, na seleção brasileira, ele é um segundo homem de meio campo. Mas aqui no Inter, ele fez muito a função de terceiro homem pelo lado direito. E aí, para isso, chegaria o Nicão. E isso tem, não vou dizer me incomodado, mas tem me deixado muito pensativo na questão de para que o Inter vai buscar um jogador que é muito semelhante ao que o Edenilson tem feito na temporada passada, se o Edenilson não for sair do Internacional? É isso que tem me deixado pensativo nessas últimas 3 semanas aí, desde que terminou o Campeonato Brasileiro, que começou essa ideia de rumor do Edenilson sair do Internacional e ir para o Galo, e aí o Internacional foi buscar o Nicão e eu disse, opa, só um pouquinho, pode ter alguma coisa de concreto mesmo nessa saída do Edenilson. Que é o Coimbra, é o CJ que está falando. Bom dia, prazer em receber você aqui, feliz ano novo. É isso.
Prazer. Eu que agradeço você. E é o que a gente... E essa pulga aí atrás da orelha que faz também, às vezes, a gente pensar, será que o Zaratio aqui vai receber uma proposta com esse interesse, é o Edenilson? Já que você fala desse terceiro homem, o meio-campo jogando pela direita, uma das funções que o Zaratio fez e desenvolveu e foi um baita jogador na temporada passada. Eu vou te fazer duas perguntas, na verdade, colocações tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. Primeira é sobre Douglas Costa e Cuesta, né? Já que o Alonso de saída aqui do Atlético, se existe algum rumor aí no Sul de um interesse pelo zagueiro colorado e como está a situação do Douglas Costa no Grêmio e como que está a preparação e o planejamento do Grêmio para uma Série B, já que vai ser um adversário direto do Cruzeiro. Bom dia, amigo. Bom dia, CJ. Cara, aqui a gente não tem nenhuma informação a respeito do interesse do Atlético Mineiro no Victor Cuesta. O que eu posso dizer para você? Se isso surge daí, daqui a pouco a gente pode buscar mais alguma coisa de informação por aqui, mas ainda não nos apresentaram nada, nem de rumor de que o Cuesta poderia estar de saída do Internacional. O que acontece na situação do Cuesta? Lá no início, no final do ano passado, o São Paulo sondou a situação do Cuesta. E aí, o porquê que eu toco na questão do São Paulo? Porque quando o São Paulo sonda a situação do Cuesta, o Cuesta tinha contrato se encerrando com o Internacional na metade dessa temporada de 2022. E aí ele ficaria livre para assinar um pré-contrato, sair de graça e sem deixar dinheiro nenhum para o Internacional. E o que o Inter fez? O Inter se antecipou a, daqui a pouco, uma provável saída do Cuesta e estendeu o seu vínculo até o final da temporada de 2022. Então já é um passo para que, se alguém buscar Victor Cuesta, precise entrar em alguma negociação com o Internacional. Já não seria só uma chegada direto no jogador, tratar direto com o Cuesta. Cuesta, o que tu acha? Topa vir para o Galo? Não topa vir para o Galo? Bom, agora vai precisar passar pelo Internacional, porque aí o período de contrato dele está estendido, deve haver alguma multa contratual para que isso seja rompido, e aí o Victor Cuesta precisaria conversar com o Inter, conversar com o Galo, para depois entrar em alguma negociação. Mas aqui a gente não tem informação nenhuma a respeito disso, por enquanto. Daqui a pouco, surgindo de verdade um interesse do Atlético Mineiro, e aí eu já tenho acompanhado que parece que a dupla do Galo, a dupla de zaga do Galo está de malas prontas, vamos dizer assim, para a Europa, pode ser que apareça alguma coisa por aqui também. Já adianto para vocês, Victor Cuesta é um jogador de extrema qualidade, um bom zagueiro, mas que no Internacional ele cresceu quando teve um zagueiro mais, vamos dizer assim, um zagueiro mais quebrador de bola do lado dele, porque o Cuesta é um jogador que é muito mais técnico. E aí ele cresceu muito com a chegada do Bruno Mendes aqui no Internacional. Por exemplo, com o Zé Gabriel, que tinha sido um dos zagueiros que mais jogou com ele na época de Eduardo Cudê, o Victor Cuesta não rendia tão bem assim, a zaga do Inter ficava muito exposta. Com o Bruno Mendes, que o Internacional ainda tem mais meio ano para ver o que vai fazer, se vai conseguir comprar ele do Corinthians ou se vai conseguir reemprestar, alguma coisa do gênero, o Cuesta voltou a render bem. Então, se o Galo está buscando uma dupla de zaga, a ideia que eu dou e a dica que eu dou, sem cobrar nada pro Galo, abraço pro Rodrigo Caetano, é que tenha um zagueiro mais quebrador de bola, um zagueiro menos técnico para jogar junto com o Cuesta. Mas, por enquanto, ainda não chegou nada disso pra gente aqui. Douglas Costa. Fala, pode falar. Douglas. Não, pode seguir, Douglas. Pode seguir, porque ainda tem o assunto Douglas Costa. Douglas Costa. O presidente Romildo deu uma entrevista para a Rádio Grenal há uns 3-4 dias atrás e foi questionado a respeito da permanência do Douglas Costa aqui na equipe do Grêmio. Nas palavras do presidente Romildo, o Douglas quer permanecer no clube. Só que aí qual é o entrave que está pegando? O salário do Douglas Costa, que passa a não ser compatível com a renda que o Grêmio vai ter dentro dessa Série B. A gente sabe, a gente sabe aqui, vocês sabem aí muito mais do que a gente, que
a renda que os clubes arrecadam na Série B, ela passa a ser bem menor em função de que, justamente naquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado, terminou aquela barbada de que o clube caía para a Série B, mas mantinha aquela renda de TV de Série A. O que o Grêmio está fazendo de movimento? E aí uma informação do meu colega Charlie Veloso, aqui da Rádio Grenal, é de que já se abriu conversas com os jogadores que mantêm os maiores salários do clube, e o Jeromel foi o primeiro a aceitar este convite para conversar, para renegociar os valores mensais. Não é diminuição de salário. O que o Grêmio está tentando fazer um movimento? Pegar esse valor e reparcelar ele, ou ampliando um ano de contrato dos jogadores, ou separando isso. Em 2022 o valor vai ser X, e aí em 2023 em diante o valor vai ser, vai voltar aos patamares normais, mais aquele valor que ficou pendente dessa temporada de 2022 que o Grêmio está disputando a Série B. O Jeromel topou já essa primeira conversa com o Grêmio. Certamente isso vai chegar no Douglas Costa. Como é que vai ser dada essa negociação? Aí eu vou ficar devendo para vocês, porque esse é um assunto que o presidente Romildo trata num sigilo gigantesco de como é que vai renegociar esses valores com o Douglas Costa. Mas ele já deixou claro que é interesse do jogador permanecer no Grêmio, basta que isso seja acordado e renegociado. Como é que o Grêmio está se preparando para essa Série B? O Grêmio sabe que jogar uma Série B é complicado, e visto que ele já tem um exemplo do Internacional em 2017, que jogou uma Série B, que montou um time de Série A para disputar a Série B, que teve a maior folha salarial da Série B da história do Campeonato Brasileiro, que bateu a casa de 12 milhões, quase perto do que o Grêmio tinha, por exemplo, de folha salarial agora, desse último Campeonato Brasileiro, que era de 15 milhões. E o Grêmio está montando um time dentro daquilo que ele, Grêmio, acredita que seja competitivo, mas que ele consiga colocar nos patamares salariais que ele está buscando, que é chegar numa meta de 7 milhões e meio de folha salarial para disputar a Série B. A ideia do Grêmio é ter um time forte, ter um time competitivo, mas que não fique devendo nada em qualidade técnica para esses outros times que vão disputar a Série B. E aí certamente eu coloco o Cruzeiro, vou colocar o Vasco da Gama, que também está se reforçando, vou colocar o Guarani, que bateu na trave para subir nessa última temporada, CSA, que também bateu na trave. Então, certamente o Grêmio está buscando um time competitivo, mas que o gasto salarial mensal não seja tão exorbitante assim para acabar não comprometendo os cofres do clube nesse ano de 2022. Ô Coimbra, bom dia para você, aqui é a Lohana Lima, satisfação ter você aqui no 98 Esportes. Bom, eu vou falar de Internacional, tudo bom? Vou falar de Internacional, mas primeiro me choca essa folha salarial do Grêmio se tratando de Série B de Campeonato Brasileiro, não que seja uma surpresa esses valores, mas quando você diz para não ter gastos exorbitantes e a gente falar de 7 milhões e meio para uma segunda divisão, até porque no início aqui do programa a gente falava da folha salarial do Cruzeiro que vai cair para 2 milhões esse ano para essa disputa, então é realmente um pouco chocante essa questão dos valores do Grêmio para a temporada de 2022 dentro desse contexto. Mas falando de Internacional, você mandou um abraço aí para o Rodrigo Caetano e é sobre isso que eu quero falar, porque essa possibilidade de Edenilson no Atlético, hoje o Atlético por si só, pelos investidores que estão à frente do clube, pela maneira que a gestão tem sido feita e pelo próprio fato de ser o time sensação, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, já é um atrativo para que os jogadores queiram estar no Atlético, né? E aí a gente está falando de uma negociação que passa por um cara que esteve dentro do Internacional, que conhece muito bem o Internacional, que é o Rodrigo Caetano, e a tendência é que diretores queiram trabalhar cada vez mais com jogadores que eles conheçam e que tenham uma convivência, né? Existe um receio por parte do Internacional de que não pare por aí, que não seja só o Edenilson a ser cobiçado pelo Atlético por meio do Rodrigo Caetano, e você que trabalhou aí com o Rodrigo por muito tempo, assim como a gente teve essa primeira experiência com ele, acredita no poder de persuasão do Rodrigo Caetano? Até que ponto para poder trazer o Edenilson para o Atlético e quem sabe outros nomes também possam ser ventilados e assediados, digamos assim, por ele que trabalhou com esses jogadores. Bom dia.
Bom dia. É claro que o Internacional tem esse receio, o Internacional conhece muito bem o Rodrigo Caetano. Se a gente for pegar a trajetória do Rodrigo Caetano pelo Internacional, ele sai do Flamengo e ele consegue trazer para o Inter vários jogadores que atuaram com ele no Flamengo. A ideia é óbvio que deve ser dele levar para o Atlético Mineiro jogadores que acabaram sendo da confiança dele, Rodrigo Caetano, na sua passagem aqui pelo Internacional. O Edenilson é um cara. O Victor Cuesta, se não me engano, também é jogador que quem buscou ele para o Internacional foi o Rodrigo Caetano. Então, daqui a pouco pode estar passando pela cabeça dos dirigentes do Internacional, sim, esse poder de persuasão que o Rodrigo Caetano tem e essa, vamos dizer assim, essa facilidade que é tu chegar para um jogador e dizer assim, ó, vem cá, fulano, o que tu acha de vir jogar aqui no campeão brasileiro, no campeão da Copa do Brasil? Tu acha uma boa? Bom, eu acho uma boa. É um time que vai estar disputando Copa do Brasil a nível de buscar mais um título, é time que vai estar disputando Campeonato Brasileiro a nível de buscar mais um título, é time que vai estar brigando por um título de Libertadores. É claro que isso aí, só isso já seduz um jogador. É óbvio que a gente vai falar que, de repente, não é só o Edenilson que vai pintar no radar do Galo daquela equipe do Internacional. Tem outros jogadores que podem acabar aparecendo aí no Inter e que são de uma linhagem aqui de equipe titular. Vocês mesmos já trouxeram o interesse do Galo no Victor Cuesta, que é jogador e que é titular do Internacional e que hoje, na minha leitura, é o único jogador que o Inter tem para atuar pelo lado esquerdo da zaga. Então, esse poder de convencimento que o Rodrigo Caetano tem, esse poder de persuasão que o Rodrigo Caetano tem, certamente está colocando uma pulga atrás da orelha, tanto do Alessandro Barcelos, quanto dos pares diretivos do Internacional, do Emílio Papaléuzinho e de Gustavo Grossi, que são os homens fortes do Internacional aqui nessa temporada de 2022. É certo que deve estar deixando aqui aquela pulga atrás da orelha. Tem um outro componente aqui, o Paulo Brax, que vocês aí em Minas conhecem muito bem, em função do trabalho que ele teve no América Mineiro. Então, são figuras que acabam sendo conhecidas nossas aqui e de vocês aí, e certamente essa mesa de conversa, essa mesa de negociação vai ser bastante debatida e alguma coisa a gente tem para trazer para vocês, certamente vocês têm bastante coisa para trazer para a gente aqui no Rio Grande do Sul. Luciano Coimbra, obrigado pela participação, desculpa por ter feito você acordar cedo aí, mas como forma de pagamento, já tô mandando para você aí. Convite teu, não, 5 quilos de pão de queijo canastra. Opa, aí nós estamos conversando. Podemos ficar aqui até meio-dia, por mim não tem problema nenhum. Convite feito por ti não é convite, é uma convocação. Muito obrigado, Coimbra, grande abraço a você, sucesso aí na Rádio Grenal e até uma próxima oportunidade. Abraço para vocês aqui, abraço para Adroaldo Leal, colega de vocês aí na 98, tá ligado aqui na gente, também é parceiraço meu e sempre que eu peço alguma coisa para ele me atende de pronto aí. Ô Coimbra, 30 segundinhos para sua resposta, eu confio no seu poder de síntese, CJ adora quando eu falo isso. 30 segundinhos para sua resposta. Como é que tá o Paulo Brax aí? Como é que estão avaliando o trabalho do Brax aí? 30 segundos, Coimbra. O Paulo Brax tem feito um bom trabalho aqui no Internacional. Por muitas vezes é contestado pela torcida do Inter essa questão de demora em algumas decisões a serem tomadas pelo Internacional na questão de contratação, na questão de anúncio de reforços, na questão da busca por um técnico para ter substituído agora o Diego Aguirre, mas num contexto geral e num âmbito geral o trabalho do Paulo Brax é bem avaliado aqui pela torcida do Internacional. Falou Luciano Coimbra, direto de Porto Alegre, a gente vai, obrigado mais uma vez ao Coimbra. Antes de sair para o intervalo, deixa eu falar da Uniaselv aqui para você que quer realizar o sonho de fazer uma graduação e construir uma carreira de muito sucesso. Vem para a graduação EAD da Uniaselv, a maior do país. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutores exclusivos por turma